Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Leitura diária, semana 5, segunda-feira. Livro O Coração da Bíblia. Autor André Dong. Tema desta semana: Lavoura de Deus e Edifício de Deus. Lavoura de Deus e Edifício de Deus. No capítulo anterior, vimos que o livro de Romanos foi colocado antes das epístolas de 1ª e 2ª Coríntios, segundo o arranjo divino. Além disso, tivemos uma visão panorâmica da epístola de Paulo aos Romanos, mostrando que para lidar com os problemas da igreja, precisamos antes da salvação completa de Deus, que é a solução para todos os problemas. Neste capítulo, falaremos sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, dando ênfase ao capítulo 3. Esse capítulo mostra que nosso desfrute de Cristo resulta na igreja como lavoura e edifício de Deus. Nada traz tanto benefícios espirituais para os cristãos do que desfrutar Cristo. Ele é a bebida e a comida que todos os cristãos precisam desfrutar. O resultado disso é a edificação da igreja. João capítulo 7, versículos do 37 ao 38 e capítulo 6, versículo 48 e 57. Na igreja em Corinto, conforme a primeira carta de Paulo destinada a ela, percebemos a carência do real desfrute de Cristo. O coração dos irmãos não estava focado na obra de Cristo crucificado, mas na filosofia e na sabedoria humana que eram produzidas pelo mundo. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 ao 25. Diante disso, o apóstolo mostra que Cristo e a cruz são a solução única para todos os problemas enfrentados por essa igreja. A vitória dos cristãos sobre seus problemas não é fixar os olhos na sabedoria do mundo, mas mergulhar o coração em Cristo, que é poderoso para solucioná-los. Preferências e divisão. Os principais problemas da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículos do 4 ao 7, lemos: Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não os falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses versículos, o apóstolo Paulo mostra que a igreja em Corinto não era pobre, e sim rica em toda a palavra e conhecimento. Em uma igreja tão rica em palavra e conhecimento, não deveria haver preferências e divisão. Para isso, Paulo exorta-os a voltar à genuína unidade, conforme está escrito: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo e eu de Apolo,
e eu de Cefas, e eu de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículos do 10 ao 12. Mesmo entre aqueles que causam divisão, alguns preferiam a Cristo, porém Paulo os colocou na mesma medida dos que tinham preferência por ele mesmo, por Apolo e por Cefas. Que sabedoria Paulo teve ao lidar com o câncer da preferência. Os irmãos que preferiam somente a Cristo pareciam ser mais espirituais que os outros. Paulo, porém, pelo discernimento do Espírito, viu que todas essas preferências, mesmo a mais espiritual, não produziam a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Todavia, as contendas, as preferências e a divisão faziam parte do viver da igreja em Corinto. Por isso Paulo os chamou de carnais, de crianças em Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículos do 1 ao 2. Já aprendemos uma grande lição neste início. O conhecimento na forma de filosofias, ideias e palavras motivacionais não será capaz de fechar as brechas das preferências, das divisões na igreja. Mais cedo ou mais tarde, a igreja que vive nessa esfera certamente sofrerá com divisões entre os irmãos. A falta de experiência com o Cristo crucificado é o grande fator que nos leva a viver nessa esfera que danifica a igreja de Deus. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Continuando em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, Paulo revela que além das preferências e das divisões na igreja em Corinto, havia dois grupos distintos. Leamos: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Os judeus pediam sinais e os gregos buscavam sabedoria. O povo judeu, desde o Antigo Testamento, provou as promessas de Deus por meio de sinais. Deus fazia grandes milagres para os filhos de Israel. Ao desfrutarmos dos livros de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, fica evidente que em toda a história de Israel, o povo judeu foi dependente de milagres feitos por Deus. Assim, os judeus, mesmo vivendo na era do Novo Testamento, estão acostumados com milagres e sinais. Mateus 16, versículos do 1 ao 4. Os gregos buscavam sabedoria. Em Atos capítulo 17, versículos do 16 ao 18, vemos como a cidade de Corinto foi influenciada pela sabedoria humana caída. Leamos: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois prega a Jesus e a ressurreição. Na época de Paulo, os epicureus e os estoicos referiam-se às duas correntes filosóficas atualmente nas praças das principais cidades gregas, nesse caso, Atenas. Os epicureus não acreditavam na ressurreição e convenciam as pessoas de que deveriam aproveitar a vida, fazendo o que bem quisessem e atendendo a todos os caprichos, pois nada haveria após a morte, enquanto os estoicos ensinavam que o comportamento das pessoas era o melhor indício para um bom modo de vida, e suas crenças estavam enraizadas na natureza. Ambas as filosofias evidenciam que naquela época era comum os gregos apreciarem esse tipo de sabedoria humana. Paulo foi chamado de tagarela, pois seu espírito se revoltou ao ver a idolatria reinante naquela cidade. Ele passou a pregar o evangelho em todos os lugares, seja em sinagogas ou em praças. O versículo 19 continua: então
tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Atos 17. Areópago era um lugar aonde os gregos, sedentos por sabedoria humana, iam para ouvir as últimas novidades. Versículo 21. A filosofia humana reinava naquele lugar e influenciava todo o mundo grego da época, que incluía a cidade de Corinto. Paulo, entretanto, não aceitava tal condição e o chamou de idólatras. Ele pregava a palavra de Deus todos os dias a todos que encontrava. Na epístola aos Filipenses, há uma advertência para quem busca a sabedoria deste século. Assim diz: Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses capítulo 3, versículos 18 ao 19. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.